Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, a nova treta não é mais Fórum versus Estadão. Não, agora é Jacques Wagner versus Lulão. Será? Será se que o Lula está muito puto com o Galego? Será ser que o Lula está bravão com o Jacques? Olha, este blogueiro que já está ficando com a barba branca, que tem muitos anos de corredores, de congresso, de política, de câmaras, de senados, de palácios, já tem quilômetros e quilômetros, dezenas, centenas de quilômetros rodados, cobrindo política, e boa parte desse período cobrindo política como o presidente Lula em ação, desconfia que não. Lula não está bravão com o Galego. Lula não está putão. E digo mais. Eu acho que o Jacques Wagner conversou. Aí é achismo, hein, gente? Eu não tenho essa informação. Não apurei, não chequei, não bati. Aí é uma análise a partir do conhecimento histórico das personalidades. Suponho que o Jacques tenha conversado com o Lula antes de votar. O Lindbergh disse que não. Putz, credenciar, falou aqui para o Mauro Lopes, no ICL também, parece. Mas a gente sabe que essas coisas que são ditas, muitas vezes também são ditas por questões políticas. O político não tem uma obrigação com declarações verdadeiras, ele tem obrigação em cumprir sua estratégia política de forma correta e chegar aos objetivos. É preciso lembrar que Lula não foi ministro de Dilma e talvez Dilma tenha sido empichada só por isso, porque se Lula fosse ministro da Casa Civil, a situação mudaria, era muito provável, com a habilidade dele, com a capacidade de diálogo, de fazer acordo, de entregar partes do governo, etc. Pelo menos ele construiria um caminho para ela terminar o seu mandato e depois o PT não ganharia a eleição e Lula nem seria candidato, muito provavelmente. Abriria espaço para outro, ele não seria preso também, e tudo. Ele não foi por uma decisão monocrática de Gilmar Mendes, que pegou aquela coisa do Bessias, lembra? Este que está sendo indicado para o Supremo, queria levar um termo para o Lula assinar, e o Gilmar viu naquilo uma grande armação. Numa decisão monocrática, impediu a nomeação de um ministro do Estado. É preciso lembrar também que o Jacques é o líder do governo no Senado. E se o governo tinha uma posição fechada, como líder do governo, ele não poderia votar contra. Tem um celular tocando aqui, vocês me perdoem, mas eu não tenho o que fazer. Não poderia votar contra. É uma decisão que o coloca numa situação de risco, de alto risco. E ele fez por quê? Bom, mas então o líder do governo vota contra o governo e não tem uma declaração do governo, nem de reparo a isso.
Não sai uma declaração do Lula dizendo: estou muito chateado com o Galego. Do ponto de vista de fundo dessa questão, talvez o momento não seja mais apropriado entregar agora para que a Câmara Federal, o Lira, coordene essa parada. Não é o melhor momento para isso. Não é. Isso poderia ser discutido no futuro, com as instituições mais firmes. Mas eu sou contra a decisão monocrática do ministro Supremo. O ministro não pode ser um imperador, um único ministro decidir sobre questões da Câmara, do Senado e da Presidência da República. É preciso que tenha essa decisão do Pleno, com limites impostos pela Constituição. Porque, senão, um ministro do Supremo mandou mais que o presidente da República. Foi o que aconteceu no episódio Lula, ministro da Casa Civil. O ministro Gilmar Mendes mandou muito mais que a Dilma. Ele disse: você não pode nomear. Por quê? Porque ele foi lá pegar um negocinho, um documento. Então, você está usando isso para impedir que ele seja preso. Está claro, a prova está aqui. O Bessias, que era Messias, era o intermediário, que pode virar ministro do Supremo. Tem aí já a gente falando que o Flávio voltou a ser favorito de novo, acho que muito em função da denúncia de armação feita pela revista Fórum, que mostrou claramente que se tratava de uma reportagem feita a partir de um dossiê mal checada, mal apurada, que dizia que a dama do tráfico, suposta dama do tráfico, tinha esse nome, que nunca... O Valois veio aqui e falou: eu trabalhei na Amazonas 20 anos, nunca ouvi já falar como juiz de dama do tráfico. Ninguém do Manaus, da Amazonas, conhece ela assim. Mais do que isso, ela não era condenada em março, quando fez as fotos com assessores do ministro. Então cai por terra tudo, porque se não tem condenação, não tem culpa. Se não tem culpa, a pessoa pode andar por onde bem entender. Por isso que eles precisavam do dama do tráfico, para falar: não, mas ela não era condenada, mas ela era dama do tráfico, mas dama do tráfico não existe. E a gente denunciou tudo, e o Flávio Dino retoma sua posição de favorito, segundo coluna hoje, de um jornalista, de um colunista. Retoma o seu favoritismo perante o Bessias, que era o homem que levou o documento para o Lula assinar no aeroporto, se precisasse assinar, e que levou o Gilmar Mendes a uma decisão monocrática acabar com o direito de Lula assumir o governo e talvez salvar Dilma do impeachment. Gente, muita calma nessa hora. Não vamos achar que o acarajé está mais apimentado do que parece. Está quente o acarajé, mas não tem essa quentura toda que a mídia está tentando explorar. E é óbvio que vai ter que se negar que Lula e Jagner se conversaram, porque isso criaria uma tensão e uma crise muito maior com o Supremo Tribunal Federal, que não interessa nem ao governo, nem ao Supremo. Enfim, acarajé para todos. Era o que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijes a todas, todos e todos.